Tudo começa com o nosso prota Zhao Qianlei sendo espancado por ter conversado com Shen Xinyu, a beleza do campus. E isso aconteceu a mando de Lin Mi, um riquinho que diz que poupará o prota dessa vez por serem colegas de classe, mas que, se ele souber que ele falou com Shen Xinyu de novo, ele vai quebrar suas pernas. Depois disso, Lin Mi vai embora com seus minions, e o prota se senta tentando manter a calma, pois nunca é tarde para uma vingança, e que ele tinha que ir, pois senão atrasaria para fazer sua inscrição para o novo semestre. Quando tenta se levantar, Qianlei tropeça em um anel e cai, reclamando de dor e se perguntando por que isso sempre acontece com ele. Até que ele escuta uma voz dizendo: "O sistema foi ativo, aguardando o escaneamento." Qianlei se assusta e procura quem estava falando, até que ele percebe que a voz vinha de um anel. A voz no anel dizia que ele era um deus virtual e que se comunicou com Qianlei pelo anel, pois ele era a pessoa escolhida, e então apelidou Qianlei de hospedeiro. Logo em seguida, a voz diz que em 16 horas a Terra vai ser atacada por um vírus e que a missão do hospedeiro era matar os zumbis e salvar a humanidade. Qianlei faz uma cara de assustado, mas não acredita na voz, e começa a perguntar de qual empresa o tal anel era, e quanto ele teria que pagar por ele para ter que fingir salvar o mundo. O prota diz que não é um idiota para acreditar, mas a voz no anel diz que se o prota o colocar, ele pode provar que o que ele disse era real. O prota fica desconfiado, mas como não tinha nada a perder, ele apenas colocou o anel. Após colocar, a voz diz: "Iniciando o escaneamento." Qianlei sente uma sensação esquisita, e então o anel completa o escaneamento, mostrando para o prota uma visão do que aconteceria com a Terra. Qianlei se perguntava o que tinha sido aquilo, e a voz responde dizendo que eram imagens do fim do mundo e que ele havia gravado em sua memória. Nervoso, o prota começa a perguntar o que era aquela voz e diz que ainda não acreditava em nada. Então ele tenta tirar aquele anel. Mas ele sente uma dor extrema ao tentar tirar, e a voz do anel solta um alerta e diz que uma vez que o anel é colocado, o hospedeiro não pode removê-lo. Caso contrário, sua vida estaria em perigo. A voz no anel então pergunta se o prota acreditava nele agora, e diz que o anel se conectou com o hospedeiro. Então, não é para ele tentar tirá-lo novamente. O prota se rende e aceita, mas diz que nunca matou nenhuma galinha, como ele poderia lidar com zumbis assustadores. Então a voz diz que se ele foi escolhido, era óbvio que não seria deixado sem nada. A voz diz para que o prota tocasse o anel para abrir o inventário dentro dele. O prota, então, é apresentado a um sistema de carga no espaço de armazenamento, que continha recursos e armas. A voz também diz que tem um sistema de loja no inventário, com recursos que podem ser trocados ao matar zumbis, acumulando experiência e as usando com núcleos para fazer as trocas. Em seguida, a voz mostra ao prota uma garrafa com um líquido de evolução, que era capaz de melhorar o físico e a força, mas que só pode ser usado em pessoas que possuem o vírus. Caso fosse usado em um humano comum, esse humano se tornaria um zumbi. Faltava apenas 16 horas. Então o prota se adianta para começar suas preparações para o apocalipse. Após recolher algumas coisas, em frente ao dormitório, Qianlei encontra um amigo que o perguntava o porquê de ele não ter ido para a escola e o pergunta se está tudo bem. O prota diz que está bem e em seguida avisa para seus colegas de dormitório que aconteceria um apocalipse e que o dormitório era um lugar seguro. Ele diz que a melhor maneira de sobreviver era evitar a primeira onda de zumbis e aguardar pelo momento certo para achar uma oportunidade de sobreviver. Os amigos de dormitório do prota se olham e em seguida começam a rir e debochar, perguntando se o prota era algum idiota e que ele estava jogando muito videogame. Em seguida, seus colegas de dormitório empurram Qianlei e saem do quarto, dizendo que não queriam ser colegas de quarto de um perdedor e que iriam para um cybercafé e não voltariam naquela noite. Wu Bin, amigo de Qianlei, pergunta se ele está bem e como ele pode falar algo assim, mas o prota apenas diz que se ele o considera um amigo, ele devia escutá-lo. Wu Bin fica confuso, mas decide acreditar no prota. Os dois colocaram algumas cadeiras para bloquear a porta e passaram a noite toda acordados, esperando pelo pior. Já era de manhã e nada havia acontecido ainda. Wu Bin pergunta se eles ainda devem esperar, e o prota diz que agora não era momento para relaxar. Wu Bin diz que está cansado e que vai ir se deitar.
e pergunta se seus colegas de dormitório já voltaram. Woo Bin diz para Tianlei que ele havia sido enganado por alguém, e como poderia ter algum zumbi se seus colegas de dormitório haviam voltado. O prota olha confuso para o anel, até que começam a ouvir barulhos e pedidos de ajuda vindo de fora. Então o prota olha e diz que estão vindo. Fu Bin pergunta o que está acontecendo. Então ele corre para a janela e vê seus colegas de escola sendo atacados por zumbis. Fu Bin se assusta e vê que tudo que Tianlei disse era verdade e entra em choque dizendo que vai morrer. Mas Tianlei o acalma e diz que eles só precisam esperar que os zumbis com o tempo sairiam de perto e eles poderiam fugir. Woo Bin diz que seus colegas de quarto ainda estavam fora e que eles deveriam se encontrar com eles. Mas o prota diz que na situação atual, eles deveriam cuidar de si próprios e que não dava para saber como estava a situação do lado de fora e que se apenas saísse correndo, iria morrer. Tianlei diz que os zumbis ainda não se desenvolveram por completo, pois ainda estão muito devagar. E hoje era o dia letivo, então a maioria dos alunos deveriam estar em suas salas de aula no momento. Tianlei diz que, se você se esconder e não for encontrado, vai conseguir fugir deles por um tempo. Então Woo Bin se lembra que Shen Xinyu ia filmar algumas coisas no parquinho e que provavelmente todos estariam lá. O prota questiona, porque Shen Xinyu iria para o exterior estudar. Mas o Woo Bin diz que seu voo havia sido cancelado por causa do clima, e que como Tianlei a seguia por todo lugar, ele achava que Tianlei saberia disso. Tianlei fica em silêncio, e então vai na direção da porta. Woo Bin tenta impedir Tianlei, mas ele diz que se lembra que havia um machado de incêndio no corredor e que se conseguirem pegar vai ser mais fácil lidar com os zumbis. Tianlei pede para que Woo Bin feche a porta assim que ele sair, e que não abra de forma alguma, pois se ele conseguir sobreviver, ele vai voltar para encontrá-lo. Tianlei pede para ele se cuidar, mas Woo Bin fica nervoso e diz que vai junto. Woo Bin questiona, perguntando se eles não eram bons amigos, e que só está vivo até agora por causa de Tianlei, e que era a vez dele ajudar o prota. Tianlei fica aliviado com a atitude do amigo, e então concorda. Eles decidem correr assim que abrisse a porta. Caso encontrasse um zumbi, deveriam evitar contato, mas se não tivesse opção, era só acertá-los na cabeça. Eles correm, descem as escadas, e Tianlei consegue pegar o machado de incêndio. Em seguida, correm para a saída, mas haviam muitos zumbis. Woo Bin mostra a Tianlei que haviam algumas pessoas presas em cima de um palco, e dentre elas estava a representante de classe. Woo Bin fica na dúvida se Shen Xinyu está no meio daquela multidão. O prota começa a pensar o que ele pode fazer, até que ele avista uma van e tem a ideia de pegar o carro para distrair os zumbis, enquanto Woo Bin aproveita a oportunidade para ajudar o pessoal. Fu Bin não concorda, mas Tianlei diz que Woo Bin tem que salvar aquelas pessoas, e se ele encontrar Shen Xinyu, para não esquecer de protegê-la. Tianlei então corre, liga a van e começa a atropelar os zumbis, chamando a atenção deles para si. Fu Bin se apressa e manda o pessoal do palco correr. A representante pergunta a Woo Bin se ele que os salvou, mas Woo Bin nega e diz que foi Tianlei. A representante então diz que Tianlei não vai conseguir fugir sozinho e decide ir ajudar, mas Woo Bin a impede e manda ela levar todos para a biblioteca. E assim que possível eles se encontrariam lá. Woo Bin então corre para ajudar Tianlei e quase acaba tomando uma machadada. Mas Tianlei logo percebe que era seu amigo, e os dois ficam aliviados. Tianlei pergunta a Woo Bin se os alunos conseguiram escapar. Woo Bin responde que sim, e que a representante de classe os levou para a biblioteca. Woo Bin diz a Tianlei que ele é incrível, e que se não fosse por ele, ninguém escaparia. Tianlei então diz que um herói não é um herói se não enfrentar a morte, e em seguida pergunta a Woo Bin se ele encontrou Shen Xinyu. Woo Bin disse que haviam muitas pessoas, e a situação não permitiu que ele procurasse por Shen Xinyu, mas diz que o prota não precisa se preocupar, pois Shen Xinyu tem um assistente e um guarda-costas com ela. Tianlei fica em silêncio por uns segundos. Em seguida diz que a biblioteca é o local mais seguro e protegido da escola, e todos os alunos devem ir para lá. Então, eles deveriam ir para a biblioteca também. Eles correm até a biblioteca com uma horda de zumbis atrás deles, mas ao chegar na biblioteca, as portas estavam trancadas. Tianlei bate na porta e pede que abram, mas alguém apenas os mandam ir embora. Então Woo Bin diz que é ele, e que está junto de Tianlei,
Então a representante escuta e pede que os deixem entrar. Xin Hao, que estava protegendo a porta, pergunta o que a representante estava fazendo, perguntando se ela queria matar todo mundo. Então ela grita que foram eles que salvaram todos, então como poderiam deixar eles morrerem agora? Wu Bin grita para que a representante abra a porta. Então ela pede para que Qin Hao saia da frente, mas o mesmo a acerta no rosto para impedi-la. Todos dizem que ele foi longe demais, mas ele insiste em dizer que se abrirem as portas, os zumbis entrarão e todos irão morrer. Todos ficam assustados e em silêncio. A representante ainda tenta bater de frente com Qin Hao, mas ele a empurra e diz que se ela quer morrer, para ela morrer sozinha e não levar todos com ela. Wu Bin escuta tudo e grita como Qin Hao se atreve a tocar na representante, e que quando ele entrar, ele vai quebrar Qin Hao na porrada. Tianlei pede para Wu Bin esquecer aquilo e pensar em uma forma de sair daquela situação. Wu Bin pergunta para onde eles irão agora, e o prota apenas pede para que ele o siga.